Meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja no coração, no nosso templo interior. A lição de hoje são os vendilhões do templo. Ali, mercadores expulsos do templo. Conforme a tradução do Evangelho, né? Aqui a minha tradução do Evangelho de Herculano Pires fala dos vendilhões expulsos do templo, que é a mesma coisa. Chegaram, pois, a Jerusalém. E, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e os que compravam no templo. E derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. Sabem que a pomba era considerado uma ave sagrada. Entre os hebreus, sempre traziam o símbolo da pomba como mensageira da paz. E eles comerciavam a pombas. Como a gente vê em alguns templos por aí, comércios de coisas sagradas. E não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava dizendo-lhes: porventura, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil, ou seja, abrigo de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes, os intelectuais, né, que eram os escribas, que entendiam muito as leis de Moisés no papel, ao pé da letra, o que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam pensando de que modo haviam de perder, ou seja, de anular Jesus. Porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Vem uma explicação curtinha do Evangelho. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. E nós vemos hoje que os costumes não mudaram, continuam comercializando. Existem cidades em torno de um grande templo, em torno de uma grande catedral. E em muitos lugares do mundo. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Quantas indulgências vendidas
vendas de indulgências do passado e promessas de garantir o reino dos céus, se pagar o dízimo. Nada disso Jesus ensinou. Contrário ao cristianismo. Agora nós vamos aprofundar o assunto. Um filósofo, Huberto Roden, num livro A Mensagem Viva do Cristo, falou sobre a purificação do templo. De novo, vamos recapitular que nós lemos ali aproximadamente, em colocações diferentes, mas mesmo conteúdo. Ao entrar em Jerusalém, alvoroçou-se a cidade toda e perguntavam: quem é este? Responderam a multidão, as turbas: este é Jesus, o profeta de Nazaré e dos Galileus. Em seguida, entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam do templo, derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que negociavam as pombas, e disse-lhes: está escrito que minha casa é casa de oração. Vós, porém, a fizeste covil, abrigo de ladrões. Quanto disso ainda existe no meio do cristianismo, de crenças que dizem cristãs? No templo, chegaram-se a Jesus, esvaziando aqueles mercadores, os coxos, os cegos, e ele os curou. Quando os príncipes dos sacerdotes, os intelectuais, os escribas, viram os milagres que operava e ouviram os meninos aclamar no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e lhe disseram: estás ouvindo o que esses clamam? Referindo a Jesus. E disse Jesus: estou ouvindo, sim. E respondeu mais Jesus: e vós nunca lestes, pela boca de meninos e de crianças de peito, farás cantar os teus louvores? As crianças representam pureza da alma. Elas são puras de coração. Ela tem a sua fase de mentira, porque está no nosso meio para se defender. Mas a criança é sincera. Seguindo outro livro dele, A Sabedoria das Palavras, trata da impureza de fora do templo externo e de dentro do templo interno. Então chamou a si o povo e lhe disse: escutai e compreendei bem. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto é que torna o homem impuro.
Porque do coração é que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a luxúria, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E são estas coisas que tornam o homem impuro. Coração, pensamento. E nós temos que refletir sobre os pensamentos que adentram em nosso coração, esse templo maravilhoso, riquíssimo de sentimento. E hoje, com a luz do conhecimento e da razão, se torna uma fonte inesgotável de amor. Certo dia, uns escribas e fariseus se escandalizaram com os discípulos de Jesus e perguntaram ao mestre por que eles não observavam as tradições paternas e comiam sem primeiro lavar as mãos. Jesus lhes replicou com a seguinte comparação: o que de fora entra no homem não o torna impuro, porque vai para o estômago e daí é lançado fora. Mas o que de dentro sai do homem, isto sim o torna impuro. Porque do coração é que vêm maus pensamentos, homicídios, adultérios, luxúria, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E são estas coisas que tornam o homem impuro. Repetimos o que nós vimos lá atrás. Mas isso é necessário que seja enfatizado. Nosso pensamento, ele tem força. Ele gera energia. Ele movimenta tudo. O pensamento divino é criador. E o nosso pensamento, somos também pequenos criadores. Nós temos criatividade. Lancemos essas criatividades para o bem, construindo, almejando um bem para todos. Há quase 20 séculos, aqui no caso, há mais de 20 séculos, porque esse livro foi escrito no século passado. Então, há mais de 20 séculos que persiste no homem, ou no seio da cristandade, a ideia de que objetos e atos externos, quais são esses objetos hoje, atualizando? Crucifixo, e outras coisas, outros símbolos, objetos. Então, há mais de 20 séculos que persiste no seio da cristandade a ideia de que objetos e atos externos possam conferir ao homem pureza ou impureza. Olha, vamos lá, vamos tomar a hóstia, que aí eu vou estar livre dos pecados. Vou lá confessar ao Padre, estarei livre dos pecados. Vou pagar indulgência, em forma de prece, de 20 Ave Maria, 50 Pai Nosso, que eu estou livre de pecado. Outros chegam a comprar, financiar
um pedacinho do céu, já como garantia. Eu vou construir templo aqui na terra, porque lá o meu espaço já vai estar reservado. Não é esse o templo que Deus quer de nós. Não. Quando, na realidade, somente a atitude interna do sujeito é que dá ao homem pureza ou impureza moral e espiritual. Atitude interna. Nós temos que nos mudar. Nós temos que nos redimir. Nós temos que nos corrigir. Aceitar os nossos próprios erros. É normal errar. Nós aprendemos acertando, mas muito mais errando. Não temos que ter vergonha dos nossos erros. Temos que aceitar. Porque assim, eu erro, eu aprendo, não vou mais cometer, não vou mais insistir naquele mesmo erro. Porque se eu me tornar a insistir, até quando vou continuar errando? Eu vou ficar parado no tempo. Não vou progredir, vou continuar sendo aquele Armando. Agora todos nós mudamos no tempo. Se a gente refletir, há 10 anos atrás, a maneira que você pensava e se comportava, muita coisa você cresceu. Há 20 anos, quando era jovem, quando era criança, amadurecimento, experiências, aprendizado. Não temos que nos envergonhar do que passamos, o que passou, passou. Vamos tirar proveito dos nossos erros, não ficar carregando arrependimento, mágoa, tristeza. Vamos tirar riqueza desse passado. Olhar sempre para frente, não olhar para trás. Senão acontece, igual aquele caso lá de Sodoma e Gomorra, e que foram alertados. Olha, não olhem para trás, que se olharem para trás, vocês vão se tornar estátuas de sal. E houve quem olhou para trás, naquelas lembranças do passado, estão perdendo. Sodoma está sendo extinta pelo fogo. E ali ela ficou estática, paralisada, como fosse uma estátua de sal. Temos que olhar sempre para frente, com esperança e fé, com renovação. Certas teologias eclesiásticas atribuem poder de purificação e santificação a determinados objetos e palavras. Ideologia herdada dos antigos mistérios do paganismo romano. Sabe que na época dos anos 300, Constantino, imperador de Roma, ele percebendo que o cristianismo estava acelerado, estava criando expansão, ele ia perder o trono? Não. Nós precisamos nos aliar com os cristãos. E uniu-se aos cristãos da época, oferecendo algumas permutas, algumas negociações,
sujeirinhas do templo, que nós espíritas temos que estar alertas para não deixarmos nos contaminar. Porque a responsabilidade nossa é muito grande. E eles mesclaram o paganismo, adoração de imagens, altares, mistérios do paganismo romano. A palavra grega mysterium é em latim, traduzido no latim como sacramentum. Os sacramentos eclesiásticos são a continuação dos mistérios pagãos. A sua função é a magia ritualista. Os iniciadores continuam a ser como os tempos antigos, os sacerdotes, os intelectuais. Concílios e mais concílios, quanta adulteração bíblica aconteceu. Muitas. Mais tarde, dos mistérios, vindo lá do paganismo, prevaleceu uma grande parte da cristandade a magia judaica, que atribuía a redenção, a purificação, a santificação espiritual ao sangue de animais sacrificados. Era comum entre os judeus. Vou colocar um exemplo aqui. Cada ano, no Monte Sião, o sacerdote reunia à entrada do templo o povo de Israel. Então ele reunia no Monte Sião. Mandava vir um cabrito, colocava as mãos sobre a cabeça dele e transferia para esse animal inocente os pecados do povo. Então, nessa população, todo mundo ia lá, sabe? Punha a mão em cima da testa do cabrito, sabe? Estou transferindo os meus pecados para o cabrito. Depois, esse bode expiatório, está aí a explicação do bode expiatório. Depois, esse bode expiatório era morto. E segundo a crença dominante, com a morte do animal, morriam todos os pecados do povo. Profundo isso, né? Crendices. A teologia cristã não partiu para isso. Porém, substituiu o animal inocente pelo único homem sem pecados, Jesus. E atribuiu ao sangue dele um efeito redentor e espiritualizador. Embora o próprio Jesus nunca tenha considerado o seu sangue como elixir de redenção. No Espiritismo, se mantivermos toda essa pureza, e cabe a nós, espíritas, a ter esses cuidados, porque é uma doutrina que está ligada não à fé cega, mas à fé racional. No Espiritismo, o cristianismo vivificado, a purificação não é atribuída a objetos e palavras, adorações, nem ao sangue de um bode expiatório,
animal ou hominal, mas sim ao próprio homem pecador que, através de sucessivas reencarnações físicas, a reencarnação, purifica-se progressivamente os seus pecados. Olha, nós estamos num processo evolutivo, um degrauzinho a mais, não é muita coisa não, gente. Nós viemos de uma infância espiritual que acreditava nos outros. Nós temos que parar. Dentro do nosso templo interior, nós temos raciocínio, temos inteligência. Sabemos hoje que o homem não pode ter vindo do mito Adão. Vamos interpretar como algo importante para a época, que dava uma explicação à infância espiritual na humanidade presente, e que era necessária uma explicação mitológica que fosse. Agora não. A partir da Revolução Francesa, nós começamos a pensar mais, a usar o sentido da razão, que antes era para poucos, era para os sábios. Hoje é espalhado para o mundo a razão. Fora da caridade não há salvação. É um dos mandamentos. O outro, fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós temos que ter uma fé racional. E ela é coerente à fé de Cristo, porque ele enfrentava sozinho os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, os escribas. Usava do chicote do verbo para expulsar os vendilhões do templo. Segundo o Evangelho do Cristo, não há halo-redenção, não há halo-renovação, mas tão somente autorredenção, autorregeneração. O homem não é salvo por algo ou por alguém. O homem se redime, salva, purifica e santifica ele mesmo, a si mesmo. É a si mesmo. Eu não vou depender dos outros para me salvar, não. Eu tenho que mudar meus comportamentos, a minha natureza de ser, aprender a respeitar as pessoas como elas são, amá-los como irmãos. É o segundo mandamento de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. É a base de tudo do cristianismo. O homem se redime, salva, purifica e santifica ele mesmo, não pelo seu ego humano, interesseiro, orgulho, vaidade, poder, mas sim pelo seu eu divino, a sua natureza divina. Jesus não disse, eu e o Pai somos um?
Se ele disse, nós também podemos dizer. Porque ele foi o exemplo. Eu e o Pai somos um. Ele mora no meu templo interno. Ele está comigo a todo instante que eu me despertar para Ele. Depende de mim. Eu tenho que buscá-lo sempre. Ele decide tudo. Quantas vezes a gente está diante de um problema? Sócrates usava muito esse trabalho de ficar perguntando. Perguntava. Chegava um discípulo, eu estou com um problema sério, eu não sei resolver. Aí então ele ia perguntando. Daí a pouco a pessoa dava a resposta para si mesmo. Ele fazia as pessoas pensar. E nós temos que aprender a pensar, a nos questionar. Tudo é possível. Eu tenho Deus dentro de mim. A resposta virá. Um dia perguntaram a Einstein, como é que você consegue descobrir tantas fórmulas científicas e elaborá-las com tamanha perfeição? E ele disse: esforço, suor, transpiração, dedicação. Depois, eu me relaxo. E eis que no relaxamento meu, a resposta vem. De súbito, a fórmula. Buscai e achareis, disse Jesus. Para a gente buscar, nós precisamos nos esforçar. Temos que trabalhar o pensamento. Pegar as coisas prontas é vicioso. Nos acomoda. A gente não pode dar tudo pronto aos nossos filhos. Senão nunca serão criativos. Nunca saberão a viver por si só. É necessário que sejamos companheiros. Orientamos. Então, o homem se redime, salva, purifica e santifica a ele mesmo, a si mesmo, não pelo ego humano, mas sim pelo seu eu divino, que é o Pai nele, o seu Cristo interno, o reino de Deus está em nós. A luz do mundo. Jesus disse isso: vós sois a luz do mundo. E também o sal da terra, é o tempero. Que nele está e que ele deve despertar. Em termos modernos, vamos lembrar o que Paulo disse aos coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha bem, Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tão importante isso, gente. Nós temos que respeitar mais esse Pai que habita em nós. Quantas vezes deixamos a nossa casa mental tornar-se
um paraíso a esses vendilhões do templo, através do pensamento mau, das ignorâncias, das mazelas. Precisamos refletir sobre isso. Quando Jesus responde ao doutor da lei que o primeiro e maior de todos os mandamentos consiste em que o homem ame o Senhor, seu Deus, com toda a sua alma, com toda a sua mente, que inclui o nosso conhecimento, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Que é isto senão autorredenção, autorrealização? É a purificação que vem de dentro e não lá de fora. Pois assim, como, segundo as palavras do Mestre, toda impureza vem de dentro do homem, também toda pureza vem do seu interior. Nós descobrimos as coisas fantasticamente. Eureka! Descobri a resposta. Eu sou inteligente. Deus em nós. Quando Einstein falou, 99% de transpiração e 0,5% de inspiração é Deus em nós. É a resposta. Porque Ele viu o seu suor, o seu interesse. Quando estivermos enfrentando dificuldade, não vamos desistir, não, esperar que as coisas caiam do céu, não. Deus quer a nossa participação. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso não é maravilhoso, gente? E para encerrar, tomar uma aguinha, dá licença. Tem o Salmo 23 de Davi. Como foi falado aqui nas hosanas de Davi, feito pelas crianças que cantarolavam no templo depois das expulsões dos vendilhões. Me fez lembrar do Salmo 23 de Davi. E eu fiz algumas transformações. O Senhor é o meu pastor, estando na minha essência, nada me faltará. Estender-me-ei em vastos pastos da vida, guiar-me-ei contigo mansamente nas águas tranquilas. Refrigera a minha alma, conduza-me às estradas da justiça, e por amor ao seu nome, meu templo se edificará. Mesmo que eu passe pelos vales da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque em mim se faz a tua morada, a tua vara é o meu guia. O teu cajado é a força que me sustenta, e eles juntos me consolam. Permita-me, Pai, acolher numa mesa pronta os meus inimigos de dentro e os meus inimigos de fora, para que me ensinem a me suportar. Eles são semelhantes a mim. Molhai a minha fronte com o óleo do perdão. A minha fonte é eterna
eternamente transbordará. A alegria das águas brandas, que elas triunfantes hão de retornar. Oh, quanta bondade, oh, quanta misericórdia! Elas me seguirão todos os minutos da minha vida e habitarei a sua casa por longos dias. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos.